Boa tarde, crianças. Hoje a gente faria a página 128 e 129 do nosso livro de português, né? Algumas pessoas estão com uma versão antiga do livro, então essa página 128 e 129 estão lá na página 124 e 125, mas é importante que vocês estejam sempre conferindo se a página de vocês está batendo direitinho com a que a tia manda. A primeira atividade é sobre concordância nominal, né? Releia estes dois quadrinhos. Como se classificam as palavras destacadas? Então, vamos ler novamente o quadrinho da História em Quadrinhos que a gente está trabalhando com ela essa semana. Já estou até vendo a estátua no meio de uma praça. Poderiam chamá-la de O Dinossaurinho Feio. E aí, a frase O Dinossaurinho Feio está grifada. Como se classificam as palavras destacadas? Então, a gente tem aí a palavra o, temos a palavra dinossaurinho e a palavra feio. A palavra o é um artigo, então o é o artigo. O artigo ele pode ser definido, indefinido, ele pode ser o, pode ser pode ser os. Então, esse o que ele é? É um artigo. Então, vocês escreveriam aí, ó, artigo, tá? Primeira aqui, resposta. Como que a gente classifica esse o? Esse o é um artigo. Dinossaurinho é um substantivo. Então, dinossaurinho é um substantivo, a gente pode falar até que é um substantivo comum, né? Mas a tia vai só colocar substantivo. E feio é uma característica desse dinossauro. Então, feio é um adjetivo. Então, são as três classificações da frase grifada aí na número 1. O, artigo, dinossaurinho, substantivo e feio, adjetivo, tá? Não precisa copiar a frase não precisa copiar, só destaquei a frase aqui para vocês saberem sobre qual frase a gente estava falando. Letra B, se a estátua fosse de Horácio e mais um dinossauro, como ficaria o nome dessa obra? Então, se o dinossaurinho feio, ao invés de ser um dinossauro, fosse mais de um dinossauro, né? Se fossem 2 dinossauros, como ficaria o título? Em vez de ser o dinossaurinho, ficaria ali no plural. Vamos passar essa frase para o plural. Em vez de o, ficariam os dinossaurinhos feios. Pontinho final. Lembra de começar a frase com letrinha maiúscula, tá? Letra C. Que mudanças foram feitas? Explique-as. Então, o artigo ou tanto o substantivo, dinossaurinho, e tanto o adjetivo saíram do singular e foram para o plural. Então, que mudanças foram feitas? Então, nós passamos a frase para o plural. Tiramos a frase do adjetivo, do singular e passamos ela para o plural. Você pode escrever aí sua resposta de uma outra forma, com outras palavras, tá bom? Letra D. Imagine agora que a estátua se referisse a Lucinda. Então, não é mais um dinossaurinho, né? Seria uma dinossaurinha, uma palavra no feminino aqui. A Lucinda é uma menina, né? Uma dinossaura. Uma das amigas de Horácio. Como seria o nome dessa obra? Então, em vez de ser o dinossaurinho, o artigo o iria mudar. Seria a. Teríamos que usar um artigo no feminino. A dinossaurinha. O dinossauro, né? O dinossaurinho no masculino passaria para o feminino. Então, a dinossaurinha e o adjetivo feio passaria para
feia. Então, nós vamos mudar essa frase. A dinossaurinha feia. Que mudanças foram feitas? Explique. Então, nós retiramos essa frase que estava no masculino e passamos para o feminino. Mudamos tudo. Mudamos o artigo o para o artigo a. Mudamos o substantivo dinossaurinho para o substantivo dinossaurinha. E mudamos o adjetivo feio para feia. Então, mudamos totalmente para o feminino. Então, teve aí uma mudança de gênero, né? Saiu do masculino e foi para o feminino. Então, passamos a frase para o feminino. A frase a seguir explica a razão das alterações feitas na atividade anterior. Complete-a com o termo que falta. O tan-tan-tan e os tan-tan-tans foram adequados para concordar com o substantivo. Então, para concordar com o substantivo agora que seria feminino, né, que seria dinossaurinha, a gente teve que mudar o quê? O artigo e o adjetivo. Então, os artigos e os adjetivos foram adequados para concordar com o substantivo, certinho? Agora, na outra página, que seria na página 129, quem está com a versão nova do livro, ou na 125 para quem está com a versão antiga. Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas por uma das que estão entre parênteses. Temos aqui duas palavras, maravilhoso e temos a palavra maravilhosa. Aí vocês iam reescrever essa frase, substituindo pela palavra mais adequada. Qual palavra vai ser mais adequada nessa frase? O maravilhoso, que está no masculino, ou maravilhosa, que está no feminino? Vamos ter que descobrir lendo a frase. Pois sabe que você daria um modelo perfeito. Estamos falando de alguém aqui no gênero masculino. Então, a gente teria que usar a palavra maravilhoso. Pois sabe que você daria um modelo. Vamos tirar a palavra perfeito e vamos colocar aqui, ó, maravilhoso. Letra B, completo e completa. Bem, está meio difícil de sair um corpo inteiro. Então, vamos substituir a palavra inteiro, que está no masculino, por um sinônimo, né? Uma palavra semelhante, que seria aqui o completo. Já que inteiro está no masculino, vamos pegar aqui também uma palavra no masculino, palavra completo. Bem, está meio difícil de sair um corpo completo. A gente não pode alterar, né? Senão a gente vai alterar aí o sentido da frase. Temos que continuar aí no masculino. Então, as duas foram no masculino. Número 4. Como você escolheu as palavras para substituir aqui as que estavam em destaque? Então, a gente escolheu as palavras que concordavam com o substantivo, né? Se a gente tinha ali as duas frases, o substantivo era masculino, a gente tinha que concordar com o substantivo. Então, a gente escolheu as palavras que concordavam com o substantivo. Então, como a gente poderia escrever aqui, ó? Escolhi a palavra. Podemos pôr, escolhi o adjetivo, né? Que concordava com o substantivo. Nem seria o, né? Seriam os adjetivos que concordavam com os substantivos, que foram duas frases. Número 5. Releia o último quadrinho do texto 1. Aí tem aqui já o último quadrinho do texto 1.
Horácio deu um título à obra de arte do amigo. Qual foi ele? Então, qual que foi o título? Cascalho do Horácio, aqui o título, a plaquinha, ó, Cascalho do Horácio. Esse foi o título. Vocês colocariam aqui na letra A essa resposta. Se o título da obra fosse Pedra do Horácio, como ficariam os adjetivos ditos pelo dinossauro azul? Então, ó, Cascalho do Horácio, aí o dinossaurinho azul chamou o título de lindo, divino, genial, maravilhoso. E se a obra fosse, se o título fosse Pedra do Horácio, pedra, aí é uma palavra, ó, no feminino, né? A pedra, a gente não fala o pedra, a gente fala a pedra. Então, seriam todos esses adjetivos aqui, ele teria dito no feminino, né? Ele teria dito que linda, linda, divina, divina, genial. Genial aí, ó, continua igual, não tem feminino ou masculino. Maravilhosa, maravilhosa. Então, lembrando que o artigo, o adjetivo, ele tem que concordar com o substantivo.